Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula. A aula de hoje a gente vai falar sobre desintoxicação, não só desintoxicação hepática, mas desintoxicação do organismo, né? De uma forma geral. Hoje em dia a sociedade que a gente criou, né? Tudo que a gente usa, existem inúmeras substâncias que são tóxicas aos nossos organismos, tanto metais pesados, plásticos, agrotóxicos, enfim, uma infinidade de substâncias que vão causando mal ao longo do tempo aí às nossas vidas, né? A nossa saúde. Vamos começar aqui com a aula sobre detox e vamos comentando aqui aos pouquinhos, porque a aula é um pouquinho grande, mas eu vou tentar passar o mais rápido possível aqui o que é importante para vocês. Então vamos lá, o que a gente vai abordar na aula? Toxinas causam doenças crônicas, daí a importância da gente pensar na desintoxicação, porque a gente sabe que doenças inúmeras vão aparecer por conta desses processos. As toxinas alteram o nosso DNA, que é a chamada epigenética, que eu também vou falar sobre isso. As toxinas estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? Os nutrientes são necessários para a desintoxicação. As toxinas, elas são lipossolúveis, ou seja, elas ficam misturadas com a gordura, né? E o tecido adiposo, né? Quando a gente tem em excesso, né, a gordura, ela é um lago de toxina, ou seja, ela acumula toxinas, né? E depois, no final da aula, eu vou falar para vocês quais são as estratégias que a gente usa para desintoxicação, ok? Então, vamos começar. Toxinas causando doenças crônicas. A gente fazendo uma pesquisa na literatura médica, aí no PubMed, a gente acha inúmeros artigos, mas são muitos artigos falando de diferentes tipos de toxinas causando diferentes tipos de doença. Por exemplo, coloquei aqui alguns, né, toxinas piorando a progressão da doença de Alzheimer, toxinas causando inflamação pulmonar, né, toxinas causando infertilidade nas mulheres, né? Pessoal que trabalha na lavoura, né? Exposto a agrotóxicos, também causando doenças atópicas, né? Doença na pele, como psoríase, etc. Então são inúmeros tipos de doenças causadas por inúmeros tipos de agressores, né? Que nós estamos expostos. Vamos falar como essas toxinas alteram o nosso DNA. Olha como isso é pesado. Deixa eu explicar para vocês. O nosso DNA, ele não é imutável. A gente não recebe o DNA dos nossos pais e a gente vai passar esse mesmo DNA para os nossos filhos, não. O nosso DNA, ele sofre ação do meio ambiente, que é a chamada epigenética. Ou seja, se nós temos fatores agressores no nosso DNA, esses fatores vão alterar o nosso DNA de forma negativa, prejudicar, e essas alterações vão ser passadas aos nossos descendentes. Tá? Então, olha só, esse estudo mostrou muito bem isso. Se você é uma pessoa que tem maus hábitos alimentares ou está exposto, né, a poluentes, né, que isso é inevitável na maioria das vezes, isso altera a sua epigenética, né, altera o DNA, e isso vai causar com que você passe genes piores para os seus filhos. Então, é uma responsabilidade importante no nosso estilo de vida. Se você tem um estilo de vida ruim, você vai passar genes piores para os seus filhos, né? Isso muito sério. Vamos lá, toxinas que estão presentes no nosso meio, né? A gente mais está exposto a medicamento, benzopirenos, estireno, poliestireno, PBA, né? Que são plásticos, agrotóxicos, pesticidas. Vamos falar sobre a contaminação na água e vamos falar sobre metais pesados. Vamos começar sobre medicamentos. Eu só peguei aqui um exemplo do Tilenol, né, que são inúmeros medicamentos. O Tilenol, né, que é o paracetamol, quando ele passa pelo nosso fígado no processo de quebra desse medicamento, ele transforma em uma substância que chama N-acetil-benzoquinona, tá? Que é uma amina, e essa substância ela é conhecidamente cancerígena, né? Leva à morte celular. O tanto que nos Estados Unidos e Europa a bula do Tilenol sempre vem para você não associar ao uso de álcool. Por quê? Porque você vai prejudicar ainda mais o seu sistema hepático
e o seu organismo vai ter mais dificuldade de eliminar essas substâncias ruins que são formadas a partir da degradação do Tilenol. E isso serve para muitos outros medicamentos. Vamos falar dos benzopirenos e hidrocarbonetos. Os benzopirenos, eles estão presentes na fumaça. Tá? Sempre que você tem fumaça de churrasco, né? Então a pessoa vai lá, eu vou comer um peixe na grelha, acha que está comendo uma coisa saudável, né? Mas está comendo benzopireno. Eu vou comer um peito de peru, né? Defumado, achando que está fazendo lá o seu sanduíche mais saudável do mundo, mal sabe que está comendo benzopirenos e hidrocarbonetos juntos. Aqui vai um adendo, não sei se vocês sabem, mas a carne processada, né? Como salame, salsicha, presunto, elas são classificadas como cancerígenas na mesma classificação que o cigarro, tá? Para câncer de cólon. Então você que come aí os embutidos, né? Essas substâncias e está achando que está comendo bem, você está comendo uma substância cancerígena no mesmo grau que o cigarro. Vamos falar do estireno e poliestireno, né? Plástico. O plástico, a gente tem uma exposição absurda ao plástico, né? Infelizmente, quase tudo que a gente usa tem plástico, né? O plástico, ele libera o BPA, tá? O estireno, poliestireno e ftalatos. Então, o que é muito ruim? Ruim que a gente já está exposto desde criança, mamadeiras de plástico, né? O bico pode ser de silicone, mas também tem substâncias ruins. E a gente tem o costume de quê? De guardar alimentos e água no plástico. Tá? Isso é muito ruim, então vai aí uma dica para a gente trocar, né, esses vasilhames aí por outros que não sejam plásticos. O que é o pior de tudo? É quando você coloca o plástico para esquentar junto com o seu alimento. Então é tomar o cafezinho, tomar o chá, né, quente no copinho de plástico, né? Isso é horrível. Compra a garrafa de plástico de água, deixa lá no carro, a garrafa fica lá, esquenta um dia inteiro, esquenta outro dia, depois você vai lá e bebe aquele chá, entre aspas, de água com estireno, poliestireno e BPA, né? Horrível para a saúde. Ou então levar alimentos, né? Guardar lá sua quentinha no plástico, principalmente alimentos com gordura, porque a gordura, o plástico passa mais para a gordura, né? Então vamos evitar isso. E de preferência os utensílios domésticos, se puderem ser de aço inox, é o melhor possível para evitar a contaminação tanto do plástico quanto de metais pesados. Olha só, mais um artigo falando que o BPA causando doenças crônicas, né? Ou seja, o plástico. Então, dicas importantes, eu já comentei, a gente deve usar o plástico mais para levar, né, carregar verduras e frutas frescas, né? Não utilizar com alimentos gordurosos, não esquentar o plástico, né? Enfim, já comentei, não deixar garrafas PETs aí e depois beber a água. Às vezes você compra o galão de água, né? Aqueles de 20 litros para colocar no filtro, mas esse galão às vezes está num caminhão que está exposto ao sol o dia inteiro, então já chega aquela água morna, cheia de plástico junto para você beber. Você está achando que está comprando uma água boa, mas não está. Vamos falar um pouco de agrotóxicos e pesticidas. Bom, vamos lá. A gente sabe, né, tem muitos artigos falando do agrotóxico e a correlação dele com câncer, com doença respiratória, com alterações hormonais, infertilidades, doenças neurológicas, desequilíbrios metabólicos, insônia, tá? E muitos outros problemas de saúde. Separei alguns artigos aqui. Tem artigo de 2021 falando dos agrotóxicos no sistema nervoso central, causando problemas cognitivos, problemas neurofisiológicos, ataxia cerebral, comprometimento das mitocôndrias, né, nas nossas células. Outro estudo de 2020 mostrando que os orgânicos fosforados na agricultura também trazendo prejuízo neurológico. Outro estudo de 2019 na reprodução feminina, né, na saúde feminina, mostrando uma piora, né, da reprodução feminina, na gravidez, do desenvolvimento do feto, né, mesmo em doses baixas, trazendo malefícios. Tá? Outro artigo de 2014 também com esses medicamentos, com os agrotóxicos no sistema nervoso central, levando Parkinson, autismo, distúrbios hormonais, infertilidade e aí por diante. São muitos artigos correlacionando agrotóxicos a muitos problemas de saúde.
Olha, esse artigo aqui eu achei interessante. Ele falou dos alimentos, né, geneticamente modificados, tá? E o Roundup, que é um herbicida, eles deram para os ratos durante 2 anos esses alimentos, tá? Tanto com alimentos geneticamente modificados como com esse herbicida, e comparou com o grupo controle do ratinho que não comeu esses alimentos, né? E viu que teve um aumento da mortalidade comparado com o grupo controle. As fêmeas desenvolveram mais tumores mamários, problemas da hipófise, problemas renais. Os machos morreram também por doenças crônicas, doenças renais e hepáticas, né? E o grande problema, né, que essa dose que eles submeteram aos ratos é a mesma dose que a população americana está exposta, né, tanto a esse herbicida quanto os alimentos transgênicos. Então, é uma boa a gente evitar. Então, aí você fala, mas não posso comer mais nada, né? Tudo tem agrotóxico? Tem, né? Como a gente faz para tentar tirar o agrotóxico das comidas, se é que isso é possível? Olha, esse estudo, ele usou a maçã, tá? E as formas lá de a gente tentar tirar o agrotóxico da maçã, com bicarbonato ou com hipoclorito, né? Deixando a maçã de molho lá nesses componentes para ver se tirava o agrotóxico, né? Tanto o agrotóxico como um fungicida, que usam muito na lavoura, que é o benzimidazol. Então vamos ver, olha só, qual a conclusão desse artigo? Que o melhor seria a gente deixar, tá, numa solução de bicarbonato por 15 minutos. Fazendo isso, a gente consegue sim tirar, tá, o agrotóxico, né, e esse fungicida dos alimentos. Mas olha só tirou da casca do alimento, tá? Então, assim, se você for colocar para tirar de verduras, alface, né? Eu acho que o resultado seria muito bom, você consegue eliminar esses produtos, mas como o estudo foi feito na maçã, eliminou da casca da maçã, mas quando eles foram ver dentro da maçã, a maçã estava toda contaminada também, ou seja, não tem como retirar agrotóxico dos alimentos, infelizmente. Vamos falar um pouco sobre pesticida, né? O DDT, que é o principal, que graças a Deus já foi banido do Brasil já há alguns anos, mas mesmo assim a gente encontra ele ainda na água, né? Nos oceanos principalmente, né? E é importante entender que na água a gente tem lá uma concentração pequena. Nos plânctons a concentração já é 1000 vezes maior. Nos peixes pequenos, progressivamente vai aumentando. Nos peixes maiores tem muito mais, e nas aves, né, que esse estudo viu, já tinham mais de 10 milhões de vezes maior a concentração do que na água. Ou seja, vai acumulando essas substâncias, né, os pesticidas, assim como os metais pesados têm esse mesmo comportamento de acumular na cadeia alimentar. Tá? Então aqui vai a dica, se a gente for comer peixe, dá preferência para os peixes pequenos. Eu vou falar isso mais adiante também, porque ele tem um menor acúmulo dessas substâncias. Então, vamos falar, né? O agrotóxico. A alimentação orgânica é uma saída, tá? Eu não sou aqui um defensor dos orgânicos, a gente sabe, tem um estudo também mostrando que o orgânico 100% não existe, tá? Que sempre existe uma contaminação prévia, tá? Seja do vizinho, da fazenda do vizinho, seja do meio ambiente, do ar, da água que vem, sempre vai ter contaminação, a gente nunca tem um alimento 100% livre, né, de agrotóxicos, tá? Mas esse estudo, ele mostrou que as pessoas que comeram, né, só os alimentos orgânicos tiveram índices menores de pesticidas na urina. Esse estudo foi feito com a população americana. Ou seja, se a gente consumir, não que a gente vai ficar livre, né, dos agrotóxicos, mas a gente vai ter uma menor exposição aos agrotóxicos. Então, os orgânicos passam a ser uma melhor opção. Vamos lá, vamos continuar falando agora de outros aditivos alimentares, né? Estabilizantes, corantes, conservantes, antioxidantes e aí por diante. São muitos, né? Esse aqui é um estudo, tá, que mostrou que esses aditivos são inúmeros produtos, né? Mais de 10 mil produtos químicos que podem ser adicionados nos alimentos, né? E o que eles causam nas crianças? Desequilíbrio endócrino e alterações comportamentais, tá? Sendo que crianças e bebês são mais suscetíveis a esses sintomas do que os adultos. Olha só, eles acrescentam flavorizantes, né, aos laticínios, né, para dar mais cheiro, mais gosto, né? E esse estudo mostrou uma correlação direta com esses flavorizantes a problemas respiratórios.
renite, bronquites, traqueites, né? Outro estudo aqui mostrando que os corantes, né, também aumentam sintomas psiquiátricos, né, como agressão, transtornos de déficit de atenção, irritabilidade, hiperatividade, principalmente nas crianças, né, que são mais afetadas por esses produtos. E que aumentou 500% o uso dos corantes nos alimentos nos últimos 50 anos. Vamos falar de metais pesados agora. Metais pesados, né, a gente tem aí chumbo, mercúrio, arsênio, enfim, alumínio, né? Como esses metais eles entram aí no nosso meio, né? Tanto pela queima de combustíveis fósseis, né, escapamento de veículos, né, principal, de avião, né, na mineração, na agricultura, né, na incineração de resíduos, né, queima de madeira, e também de forma natural, erupções vulcânicas, atividades de fontes termais e etc. Mas enfim, esses metais eles causam uma certa toxicidade na gente também. Tá? Então tem estudos mostrando aqui que a exposição tanto aguda quanto crônica de metais pesados causam imunodeficiência, osteoporose, degeneração cerebral, cansaço crônico, Parkinson, Alzheimer, estão relacionados a câncer, né? Enfim, inúmeras doenças crônicas que podem causar exposição a esses metais. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O arsênio ele está presente no giz, né? Então a criança que fica lá brincando, ou o professor que passa a vida inteira mexendo, né, no quadro com giz de cera, vai ficar intoxicado com arsênio. O chumbo está muito presente nas latas, né, que a gente guarda os alimentos, no grafite, nas tinturas de cabelo, né, tem uma grande quantidade de chumbo, gasolina também, o mercúrio, né, a gente sabe que nos peixes, né, existe contaminação de mercúrio, principalmente nos peixes maiores no final da cadeia alimentar. Nas vacinas, né, existiu a grande polêmica aí de vacinas agora que pela quantidade de mercúrio, no amálgama de dente, né. Então o mercúrio está associado, né, tem uma relação direta com o nosso sistema nervoso central, causando diversos sintomas, irritabilidade, né, excitabilidade, hiperatividade, temperamento explosivo, briga, medo e depressão e assim vai por diante. Muitos sintomas neurológicos pela intoxicação de mercúrio. Cádmio está presente nas baterias, né, muito presente nas pilhas, no cigarro, o alumínio nas panelas de alumínio, né, nos medicamentos, desodorante, né, uma grande fonte de contaminação. Tem artigo mostrando quem usou desodorante com alumínio tem nos linfonodos, né, nos gânglios axilares, uma concentração maior de alumínio, e isso tem relação direta com câncer de mama. Maquiagem, né? Então também presença de metais tóxicos, chumbo, cádmio, arsênio, mercúrio, alumínio em batons, lápis de olho e assim por diante, sombras, né? Então também tentar evitar ou olhar, né, a composição desses produtos antes de comprar, ou marcas que usam, né, que tem concentração menor de metais. Água, né? Quando eu estava fazendo essa aula aqui, né, que eu fiquei sabendo dessas informações da água, eu confesso que fiquei muito assustado, né? Esse aqui é um artigo que foi feito em Campinas. Eles mediram lá a concentração, o que tinha de ruim na água de Campinas, tá? Foi feita essa análise e a gente tem muito plástico, tá? O bisosfenol, tá? Estradiol e progesterona, ou seja, hormônios femininos, né? Que provavelmente pelo uso de anticoncepcional das mulheres acaba saindo na urina, vai para a água e o nosso sistema de purificação de água não consegue tirar o hormônio feminino da água. Acredito eu, agora que estou falando sem base científica nenhuma, acredito que isso seja um dos grandes motivos das meninas hoje em dia terem um desenvolvimento sexual precoce, né? Além de outros estímulos que a gente tem aí, mas a água contaminada com hormônio feminino, eu acredito ter um papel importante também. Além de outros metais, né? Alumínio, níquel, cádmio, nitrosaminas, compostos fenólicos, mercúrio, chumbo. Só foi encontrada até concentrações altas de diclofenaco, né? Que é o anti-inflamatório, cafeína na água. Então a gente acha que a nossa água é pura, que é boa para beber. Olha só, isso aí também foi um estudo feito nas
nas regiões de São Paulo e Campinas, né, com todos esses problemas aí na água, infelizmente. Então a gente tem o que a gente chama dos disruptores endócrinos, que são os xenoestrógenos. Xenoestrógeno é todo estrógeno que não é produzido pelo corpo humano, né? Principalmente produzido em laboratório, como por exemplo aí que eu falei, as pílulas anticoncepcionais, né? Então a gente fazendo a ingestão desses xenoestrógenos, eles causam inúmeras alterações, né? Alterações na nossa homeostase, ou seja, no nosso equilíbrio, no nosso desenvolvimento, principalmente aí das mulheres, né, das crianças. Então, esse aqui é um outro estudo de 2017, falando também dos problemas causados na hipófise, nos ovários, no útero, né, enfim, com muitas alterações por conta desses disruptores endócrinos que a gente comentou, que estão presentes na água. Então, aqui uma dica valiosa, né, como tirar esses produtos químicos da água. O único filtro que faz isso é o filtro de osmose reversa. Tá? O osmose reversa ele é usado em laboratórios, né, em indústria farmacêutica, que precisa deixar água pura até para ser feita na veia, né, como injeção. Então o filtro de osmose reversa ele também existe para uso domiciliar. É claro que não é um filtro barato, mas para quem tem condição, eu recomendo muito. É o único filtro que a gente pode purificar a água que a gente está bebendo de forma 100%, né? Principalmente, né, quem tem menina em casa, né, criança, que enfim, que você não quer expor as crianças a esses hormônios na água, o filtro da osmose reversa é uma boa dica. Então vamos lá. Existem inúmeros protocolos de desintoxicação. Se vocês forem procurar aí na literatura, tem um monte de tipo. Tá? Eu acredito mais que a desintoxicação como um estilo de vida. Tá bom? Porque como vocês perceberam, nós somos expostos cronicamente a inúmeros agressores, né? E a gente tem que tentar mudar a nossa vida para que a gente seja exposto menos e tenha uma alimentação saudável, como eu vou explicar, que é essencial para o nosso corpo conseguir desintoxicar. Então vamos lá, fazer testes toxicológicos somente quando necessário, somente quando o seu médico ou seu nutricionista achar que existe, né, uma correlação grande com sintomas e uma certa intoxicação, né? Alimentação e suplementação adequada são essenciais. Manutenção da integridade intestinal, que eu vou comentar mais à frente. Controle da exposição ambiental, tá? E aumentar a circulação sanguínea e linfática através de atividade física, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre cada um desses temas aqui e como isso vai melhorar aí o nosso processo de desintoxicação. Então, a importância da nutrição na desintoxicação. Eu já escutei muito assim, eu comi um monte de porcaria fim de semana, segunda e terça-feira eu fiquei de jejum, eu fiquei só tomando chá verde e água para o meu corpo desintoxicar. Isso é um grande erro, né? Por quê? Porque o nosso organismo, o nosso fígado, né, que é o principal órgão que vai fazer essa desintoxicação, né, ocorrem 3 etapas, né, de reações químicas, e essas reações químicas elas são extremamente dependentes de nutrientes, tá? Vitaminas, sais minerais, proteínas, aminoácidos, que são essenciais para quê? Para que o nosso fígado consiga pegar as toxinas, que toxinas são lipossolúveis, né? Ou seja, elas se dissolvem na gordura, para transformar elas em compostos que sejam solúveis em água, hidrossolúveis, para que esses possam ser eliminados pelas fezes e urina. Para isso acontecer, precisa de nutrientes, tá? É essencial a nutrição adequada para que o organismo consiga fazer esse processo de desintoxicação. Então vamos lá. Principais alimentos que ajudam na desintoxicação. Eu aconselho que esses alimentos devem ser ingeridos aí na sua rotina, né? No seu dia a dia. Chá verde, tá? Que tem as catequinas, melhora a fase 1 lá da desintoxicação, né? As crucíferas, né? Que são couves, brócolis, rúcula, rabanete, além delas terem fibras, né? Que são alimentos para as nossas bactérias boas, né? Elas têm sulforafanos, que elas são substâncias que ativam NRF2, que são enzimas também presentes nesse sistema de desintoxicação. Tá? Legumes são importantes também, lentilha, feijão, grão de bico, também são ricos em fibras para as nossas bactérias boas e proteínas, castanhas, gorduras insaturadas, né? Salmão de boa qualidade,
né? O azeite de oliva, abacate, alecrim, gengibre, cúrcuma, aveia, frutas vermelhas, própolis, clorela, espirulina, aloe vera, frutas, né? De uma forma geral, frutas de preferência não ácidas, né? E condimentos, né? Que você pode colocar aí pimenta preta, gengibre, cominho, coloca depois da comida preparada. São comidas ótimas, né? Temperos ótimos aí que vão ajudar no processo de desintoxicação. O que a gente não deve comer? O que a gente deve evitar ao máximo? Açúcar, né? A gente deve evitar que entre açúcar, bala, chiclete, né? Tudo que tem ainda corante e pelo fato do açúcar também ser ruim. Leites e derivados devem ser evitados para a grande maioria da população, porque a gente sabe que a grande maioria da população tem um componente alérgico a esses derivados, pode ser que você não tenha, né? Mas a grande maioria tem. Evitar gorduras ruins, frituras, doce, ovos de granja, né? Dá preferência ao ovo caipira, né? Enlatados e embutidos. E aí porque o conservante causa desbiose, que eu vou comentar logo a seguir o que é desbiose. Evitar carne processada, salame, presunto, salsicha, como eu falei, é muito ruim para a saúde, é classificado como cancerígeno igual cigarro. Né? Carne vermelha em menor quantidade. Olha só, não sou contra, a gente não tem artigo científico mostrando que o consumo de carne vermelha leva a um pior prognóstico, tá? A gente não tem, mas a gente sabe que a preferência pelas carnes magras, né, devido à quantidade de gordura, evitar os corantes com certeza. Então, você tirando esses alimentos, dando opção, preferência pelos alimentos citados antes, os alimentos bons, é bem provável que o seu organismo vai conseguir realizar o processo de desintoxicação. Vamos falar da importância da integridade intestinal. Agora eu vou falar rapidinho sobre desbiose. Desbiose é uma aula que eu vou falar ainda à frente, tem uma aula só sobre desbiose, que é um assunto muito interessante. Vou resumir para vocês o seguinte. Nós temos no nosso intestino muitas bactérias. Temos bactérias boas, a maioria delas chamadas gram-positivas, bactérias ruins, gram-negativas. Tá? Elas existem em equilíbrio. Quando existe um excesso dessas bactérias ruins, elas produzem substâncias ruins que vão agredir as células da mucosa intestinal, de forma que essas células percam a adesividade entre elas, né? Aí fica um intestino permeável e substâncias químicas ruins podem passar da luz intestinal para o sangue. Tá? O principal motivo dessas bactérias ruins prevalecerem sobre as boas é o consumo de alimentos processados, principalmente que tem conservantes, né, que são os enlatados, embutidos. Por quê? Porque o conservante ele tem a característica de matar a bactéria boa, porque a bactéria boa é que degrada o alimento rápido. Então, para o alimento durar mais na prateleira do supermercado, eles colocam um conservante que mata a bactéria boa. Você come esse conservante junto com o alimento, ele vai matar a bactéria boa do seu intestino, vão prevalecer as bactérias ruins, vai causar um intestino permeável, e isso está relacionado a inúmeras doenças crônicas devido à translocação, né, a passagem de substâncias ruins do seu intestino para a corrente sanguínea. Controle da exposição ambiental. Então vamos lá, algumas dicas importantes aqui, a gente já quase resumindo a nossa aula, tá bom? Então as dicas valiosas que eu dou para vocês: trocar vasilhas de plástico por vasilhas de vidro. Aço inox é a melhor opção para utensílios de cozinha. Não embrulhar alimentos em papel alumínio, né? Vou fazer uma carne assada no alumínio, vou guardar na geladeira, nem pensar, tá? Usa papel manteiga no lugar do papel alumínio, tá? Preferir peixes pequenos, anchova, sardinha, tilápia, truta, aos peixes grandes, né? Pela aquela acumulação tanto de agrotóxicos e metais pesados na cadeia alimentar dos peixes. Desodorante sem alumínio, ou se for usar o de alumínio, usa o mínimo possível, se você conseguir. Preferir alimentos orgânicos sempre, tá? Trocar, né, restaurações dentárias antigas, né, por resinas de porcelana, para a gente evitar a contaminação crônica pelo mercúrio. Evitar o uso desnecessário de medicamentos só quando a gente realmente precisa. E outra dica valiosa, se você puder, compra um filtro de osmose reversa e coloca na sua casa, ok? Fazendo isso, a gente tem grande chance de diminuir no nosso organismo a exposição a esses agentes tóxicos. É claro que a gente não consegue evitar 100%, é impossível, né? Mesmo porque a gente tem o ar, né? A atmosfera cheia desses componentes, a água você não vai beber, o filtro só dessa água você vai beber em outros lugares,
mas você acaba diminuindo bastante a exposição a esses elementos ruins. Atividade física sempre, tá? Que a gente consegue retirar do nosso organismo através do suor, né? Bastante, do nosso sistema linfático quando a gente faz atividade física. Não importa qual atividade física, ache uma que você goste. Importante alternar entre exercícios aeróbicos, exercícios de força, exercícios funcionais. Depois nós vamos gravar uma aula só sobre atividade física também. Mas enfim, super importante para o processo de desintoxicação. Suplementação. É importante fazer suplementação durante a desintoxicação? A gente pode fazer principalmente se a pessoa não consegue ou não faz uma alimentação saudável, como eu recomendei, aqueles alimentos que eu recomendei. Então existe a possibilidade de a gente fazer uma suplementação tanto para a fase 1 do fígado, para a fase 2, né? E aí o seu médico ou seu nutricionista vai poder te orientar direitinho, fazer uma formulação para você. Tá? Nas clínicas aqui nós temos essa suplementação injetável, tá bom? Que eu recomendo bastante também, porque muitas das vezes a gente tem um intestino ruim, uma dificuldade de absorção, né? Falta de disciplina para tomar medicamento. Então os medicamentos injetáveis eles também têm o benefício de ser 100% absorvido. Então, como vocês viram, eu expliquei aqui, a desintoxicação ela precisa de elementos, ela precisa de nutrientes, proteínas, vitaminas, aminoácidos e eletrólitos. Tá? E isso a gente consegue oferecer de forma injetável através dos nossos protocolos de desintoxicação das clínicas. Bom, era isso que eu ia falar, né? O meu recado é esse. Eu sei que é muita coisa, depois dessa aula a gente fica super preocupado, quer viver numa bola de vidro, né? E de plástico não pode, mas eu recomendo seguir essas orientações para que a gente possa viver de forma não neurótica na nossa sociedade e que a gente possa tentar expor o mínimo possível a esses agentes agressores. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.